Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro do profeta Amós. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós já falamos sobre a introdução e já iniciamos os 7 discursos de juízo contra as nações. E é esta parte que nós vamos terminar hoje. Após a profecia contra Damasco, começamos com uma segunda profecia contra as cidades filisteias. As cidades filisteias estão colocadas aqui neste mapa para nós. A primeira das cidades é a chamada Gaza. Gaza ficava mais próximo para o Egito, 5 quilômetros da costa e a 55 quilômetros de uma cidade que é Hebron. Hebron fica aqui. Depois de Gaza, nós temos a cidade de Asdod. Asdod fica aqui, ó. Essa aqui é a cidade de Asdod. Asdod fica a 33 quilômetros para o norte de Gaza, 5 quilômetros do mar e para baixo de Jerusalém. Jerusalém está aqui, neste cantinho aqui. No meio do caminho entre Asdod e Gaza está Asquelon. Asquelon, então, está aqui. E Ecrom, aqui em cima, a 20 quilômetros do mar e menos de 10 quilômetros da fronteira de Judá. Uma coisa interessante é por que não foi citada a cidade de Gade. Muito provavelmente esta Gade ou já estava destruída ou havia algumas outras questões de fronteira para a qual ela não foi mencionada. Estas cidades, elas tinham feito um pecado, elas tinham realizado um pecado. O ato de rebeldia dela é que elas faziam comércio escravagista. Então, elas não pegavam escravos na guerra, que era uma coisa comum, nós já vimos isso no vídeo passado. O que eles faziam era o seguinte: eles iam até as cidades vizinhas de Judá, de Israel, tá? E pegavam essas pessoas, aprisionavam estas pessoas e vendiam estas pessoas como escravas para Edom. Portanto, isto era entendido como um ato ultrajante, um ato desumano. Ele vai fazer uma ameaça, então, para os seus moradores e os seus governantes. Ele fala de cetros, portanto, dá a ideia de que eram governadas por reis que usavam o cetro. Mas aqui a ameaça é: eliminarei o morador e faz a sua mão se voltar. Essa expressão de fazer a mão voltar é uma expressão que descreve uma cidade totalmente desamparada, totalmente destruída e eliminada, e que agora vai viver sob o controle de Deus. Depois destas nações filisteias, nós temos uma outra nação que é, na verdade, uma cidade, a cidade de Tiro. Então, Tiro ficava aqui, ó, nesse pontinho aqui. Esta cidade é super interessante porque ela ficava no litoral. E a fortaleza desta cidade não estava no continente, estava numa ilha. Era uma ilha rochosa e, em verdade, aquilo defendia todas as ações contra os seus inimigos.
Eles também estavam envolvidos no comércio de escravos. Eles também pegavam pessoas e vendiam como escravas para Edom. Então, a questão central aqui também é a questão do tratamento cruel, é o uso desumano do poder que estas pessoas faziam, que essas pessoas tinham. Uma outra profecia é contra Edom. Lembrem-se que Edom é vindo, né? Os edomitas, eles vieram do irmão de Jacó. Né? Israel era irmã de Edom, as nações eram irmãs, porque eram dois irmãos. Né? Portanto, ele fala de irmão, portanto, ele pode se referir ou de Israel como irmão de Edom, o que na verdade é, ou como um parceiro de aliança, porque os parceiros de aliança também se chamavam de irmãos. Estes edomitas, eles faziam guerra contra os irmãos, contra alguém com a qual eles fizeram aliança ou contra o próprio Israel. Mas eles tinham uma ira como se fosse um animal, uma besta fera. Eles tinham emoções violentas. Edom estava totalmente fora de controle. E aí, quando ele fala em banir, ele está falando em espolhar, corromper, destruir. Aqui ele se refere à violência sexual, aos danos físicos que os soldados de Edom praticavam contra pessoas inocentes. Tá? Ele cita 2 cidades. Então, só para que nós possamos identificar, Jerusalém está aqui. Esta é Jerusalém. E ele fala de Temã e de Bozra. Bozra, deixa eu mudar a cor aqui. Bozra está aqui e Temã está aqui, aproximadamente. Né? Então, Edom fica para baixo ao sul, né? de Judá, inclusive. Então, vejam, Temã era uma cidade, uma região, né? ao seu redor, que era um centro de sabedoria. Tanto é que, se os amados verem lá no livro de Jó, vocês vão ver que há uma citação a esse respeito. Tá? Então era um centro de sabedoria, eles eram arrogantes, como se a sabedoria deles fosse maior para tudo. E Bozra estava entre Temã e o sul do Mar Morto, estava entre esses dois, né? O Mar Morto está ali para baixo de Jerusalém. Era a capital de Edom, uma das maiores cidades, uma das mais antigas cidades, grande influência, né, em toda a região. E ali havia uma estrada que eles conheciam como estrada real, porque os reis passavam por ali, era uma estrada normal, comum, a mais utilizada, por isso a estrada real, o rei passava por ali quando viajava, tá? E ali existia um oásis que levava ao Golfo do Acaba. O Golfo do Acaba é este aqui, ó. Esse daqui é o Golfo do Acaba, certo? Então aqui o Mar Morto está aqui, Jerusalém em cima, né? O Golfo do Acaba abaixo, e ele acabava, na verdade, nas terras de Moabe. Então era um local onde muita gente acabava por passar. Se a gente fosse por trás do Mar Morto, passava por ali para chegar, né, passando por Moabe, para chegar em Damasco e no Oriente. Os amonitas também
são mencionados aqui. Então, vamos lá, vamos ver. Esta região toda aqui, Ecrom, tá? Toda essa região aqui é a região da Filisteia, que nós já vimos. Esta região aqui, a região de Damasco, que também nós já vimos. Depois, nós temos aqui Tiro, que nós também já vimos. E depois disso, nós vimos aqui a região de Edom, aqui para baixo, Edom. Pois muito bem, então agora ele vai falar dos amonitas. Os amonitas estão aqui, ó, essa região aqui dos amonitas. Esta região, ela tem a cidade de Rabá aqui, ó. Esta é a cidade de Rabá. Os amonitas e os moabitas também são descendentes dos patriarcas. Na verdade, não é bem dos patriarcas, eles são descendentes de Ló. São filhos de Ló. Moabe e Amon eram filhos de Ló com as suas filhas, quando da destruição de Sodoma e Gomorra. Qual era o crime destas pessoas aqui? Eram ser violentos contra as mulheres. Então, eles atacavam as mulheres, eles eram violentos contra as mulheres, né? Rabá, né, que é a atual Amã, que é a capital da Jordânia. Hoje, esse local ali é a Jordânia, né? Deus fala através do profeta que haveria uma tempestade, turbilhão. Quando ele descreve, dá a impressão de um grande caos, uma grande tempestade, fogo que é ativado pelo vento, grito, pânico. Isso lembra um pouco o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, que foi destruída pelo fogo. Os governantes, diz a palavra, vão ser exilados como punição. E aqui, antes de mudar o slide, vou só mostrar para os amados aqui Moabe. Moabe fica neste canto aqui. Então, veja-se lá, meu amado, nós já vimos Damasco, nós já vimos as cidades dos filisteus, Tiro, Edom, Amon, e agora vamos ver mais para frente algumas outras menções, como Moabe. Moabe, sul de Amon e do lado do Mar Morto, do lado direito do Mar Morto. O crime era um ato de rebeldia, que significava profanação dos ossos do rei de Edom. Então, imagina-se que houve algum conflito, que nós não sabemos, não está contado na Bíblia, esse conflito, que o rei de Edom morreu e que os moabitas foram até lá e profanaram os ossos do rei. Isso era um costume antigo, o costume que se exigia de respeito para o cadáver de um rei inimigo. Lembrem-se que na Bíblia está escrito que em vários momentos eles não respeitaram o cadáver. E isso é um crime muito severo entre os povos daquela época. Principalmente queimar o corpo. Era uma forma extrema de punição, criminal inclusive, né? E tinha o propósito de quê? Violar os ossos e queimar os ossos, que era o propósito de extirpar da terra estas pessoas, o crime dessas pessoas, tá? Os moabitas, eles utilizavam, diz o Targum, né, que eles utilizavam um pó branco retirado dos ossos queimados
para a caiação. Então, imagina o crime destas pessoas, né? O juízo aqui seria igual ao da lei de Talião. Então, o que aconteceu com eles irá acontecer com os criminosos. O que eles fizeram contra, eles sofrerão. Esta é a lei de Talião. Ele cita Queriote e o deus Camus, né? Queriote tinha um santuário ali com o deus moabita de Camus, tá? O deus era Camus, ele ficava a mais ou menos 15 quilômetros do rio Arnon, 12 quilômetros do Mar Morto. Então, os moabitas vão sofrer e vão sofrer tudo como se fosse um ataque surpresa. Muito bem, agora a gente chega a Judá. Então, os vizinhos foram descritos, só está faltando um vizinho. Que vizinho é esse? Judá, o povo da aliança. E aqui, o crime que eles podiam cometer era um crime relacionado com a aliança. Baseava-se na Torá, baseava-se nos mandamentos, nas aplicações específicas, os estatutos. Só eles haviam recebido isso. Portanto, o seu crime era não guardar as leis de Deus. Ele falava aqui do caráter enganador das imagens, dos deuses, né? Ele está falando de quem? Ele está falando dos ídolos, dos deuses falsos. Portanto, havia aqui uma rebelião. Era um povo rebelde, um povo de dura serviço, um povo que, a miúde, a qualquer movimento estava se rebelando. Portanto, a rebelião era endêmica, era deles, era dentro, era padrão de comportamento dos antepassados deste povo, dos pais deles. Quando eles quebravam o tratado, eles estavam sendo piores do que Tiro. Tiro havia rompido uma aliança com outras pessoas. Aqui não. Aqui eles estavam rompendo uma aliança com o próprio Deus. Portanto, era uma aliança paterna. Era um pacto de aliança que os manteve, né, desde a saída do Egito até a conquista da terra com todo sucesso. Eles vão sugerir agora, Amós vai sugerir agora, a vulnerabilidade de Judá e Jerusalém. Por quê? Porque contra Judá, contra Jerusalém, a sua capital, o leão iria rugir e, portanto, não haveria escapatória. Se as outras nações foram punidas daquele jeito, imagina quem conhecia a lei. Então, o discurso, ele alcança o seu objetivo? Sim, porque ele demonstra para Israel, ele demonstra que Amós não estava vendo o juízo de forma nacionalista. Todos estavam sujeitos ao escrutínio do Senhor, ao juízo e ao julgamento. Ele altera o fundamento das acusações, passando de atos cruéis de desumanidade para a violação de lei que era revelada, né? Portanto, os outros povos estavam sendo julgados pelas leis da época, pelos padrões da época, pelos direitos humanos, que hoje nós chamamos de direitos humanos, pelo direito dos vulneráveis, dos pobres, daqueles que não têm proteção, contra os atos dos poderosos. Aqui, além disso, além de toda essa ação nociva, amoral e antiética, nós temos também a corrupção e nós temos a idolatria. As guerras santas, as guerras que Deus estava levantando, né, as visitações de fogo, etc.,
vão ser feitas exatamente para a punição. O povo de Deus não seria o agente de Deus para punir estas pessoas. Deus, ele encontra um outro instrumento para punir. Inclusive, ele vai levantar um outro instrumento para ser o chicote, para ser a espada que vai dar em Israel e que depois, mais para frente, vai dar em Judá. Antigamente, eles eram chamados para a vingança. Agora, eles serão objeto de julgamento e de juízo. Agora, nós estamos nos aproximando no núcleo do julgamento. O próximo vídeo, nós vamos falar do julgamento de Israel, do preparo e do julgamento de Israel. Se Judá não pode ser isenta, que chance tem Israel? Amós falou contra outras nações, demonstrando o interesse de Deus pela justiça internacional, pelo bem-estar humano, né? Um bem-estar humano. Aqui ele vai falar contra o seu próprio povo. É engraçado, né? Que antes de Amós, os discursos de juízo normalmente estavam dirigidos a alguns indivíduos. A partir de agora, nós vamos ver em vários profetas os discursos de juízo contra nações inteiras, como Amós fez agora para nós. Amém, amados? Bons estudos.